Prepare-se para histórias sombrias, mistérios antigos e assombrações que resistem ao tempo. Há lugares que, mesmo com o passar dos anos, continuam guardando mistérios insondáveis. O tempo pode destruir paredes, derrubar telhados, apagar caminhos, mas não consegue silenciar certas lembranças, nem sufocar os ecos do que aconteceu. Assim era o terreiro abandonado na beira da estrada velha que ligava o vilarejo de Santa Cruz ao arraial de Pedra Branca. Os mais antigos juravam que, ao cair da noite, dali se ouviam barulhos estranhos, passos arrastados, gemidos, principalmente o som inconfundível de correntes sendo puxadas pelo chão. Para os moradores, aquele espaço já não pertencia aos vivos. Era como se o lugar tivesse sido marcado por algo sombrio, condenado a carregar uma presença invisível, mas constante. Durante muito tempo, ninguém ousou chegar perto após o pôr do sol. Apenas os mais corajosos, movidos pela curiosidade ou pela descrença, arriscavam espiar de longe, sempre com o coração apertado e os ouvidos atentos. O terreiro, que antes fora palco de festas religiosas, encontros comunitários e até mesmo celebrações de casamento, agora não passava de um espaço morto, tomado pelo mato, com o chão rachado e o cruzeiro de madeira já caído pelo tempo. O que antes simbolizava vida e união, transformará-se em um reduto de medo. Foi nesse cenário que a história que vou contar aconteceu. Uma narrativa que me foi passada por gerações, desde meu avô, que dizia ter presenciado parte dos acontecimentos. Talvez seja lenda, talvez seja verdade. O que posso afirmar é que até hoje, quando passo por aquela estrada em noites silenciosas, sinto o arrepio percorrer minha espinha, como se o passado ainda ecoasse, vivo e inquieto. Certa vez, um rapaz chamado Antônio, moço valente, resolveu desafiar a crença popular. Era descrente de histórias de assombração e zombava daqueles que se arrepiavam ao ouvir falar do terreiro. Isso é invenção de velho medroso, dizia ele. O que se ouve por lá não passa do vento batendo nas árvores ou de algum bicho do mato arrastando galho. Cansado da provocação de Antônio, um grupo de rapazes do vilarejo resolveu pô-lo à prova. Pois então, se é tão corajoso, passe a noite inteira no terreiro. Vamos ver se volta rindo depois. Antônio aceitou o desafio sem pensar duas vezes. Armado apenas de uma garrafa de cachaça e um cigarro de palha, partiu rumo ao local, quando a lua já se erguia alta no céu. Sentou-se bem no centro do terreiro, ao lado do velho cruzeiro caído, e esperou. No início, o silêncio reinava, quebrado apenas pelo canto distante dos grilos. Antônio ria sozinho, convencido de que provaria sua coragem. Mas, à medida que as horas avançavam, algo começou a mudar. Um vento frio soprou do nada, fazendo os arbustos estremecerem. Antônio, que já havia bebido metade da garrafa, sentiu um arrepio. Foi então que ouviu um tilintar metálico, seguido de um arrasto pesado sobre o chão. O som vinha de trás dele. Antônio virou-se rapidamente, mas não viu nada. Apenas o escuro da noite e as sombras das árvores balançando. Tentou ignorar, mas o som voltou, mais próximo, como se uma corrente fosse arrastada bem ao seu lado. O rapaz levantou-se num pulo, agora com o coração disparado. "Quem tá aí?" gritou, tentando parecer firme. Não houve resposta, apenas o arrastar contínuo, como se alguém estivesse circulando ao redor dele. Antônio começou a suar frio. A cachaça, que antes lhe dava coragem, agora parecia pesar em seu estômago. De repente, uma corrente invisível bateu contra o tronco caído, produzindo um estalo seco. O rapaz não esperou para ver mais nada. Correu desesperado, tropeçando no mato, até chegar de volta à vila. Na manhã seguinte, estava pálido, sem coragem de zombar de ninguém. Nunca mais falou em desafiar o terreiro. O relato de Antônio correu a vila inteira. Muitos, que antes duvidavam, passaram a evitar ainda mais o lugar. Outros apenas confirmaram o que já sabiam. O terreiro era amaldiçoado.
As correntes se tornaram parte da rotina das noites de Santa Cruz. Nem sempre se ouviam, mas quando vinham, faziam os cachorros uivarem, os galos cantarem fora de hora e os moradores fecharem portas e janelas. Alguns afirmavam ter visto vultos, homens magros, de olhar triste, acorrentados, andando sem rumo pelo espaço abandonado. Outros juravam que, se alguém ousasse rezar ali à meia-noite, escutaria vozes murmurando junto, como se fossem lamentos. Certo tempo depois, chegou à região um padre novo, chamado Miguel. Homem de fé inabalável, não se deixava levar por histórias de assombração. Quando ouviu falar das correntes, decidiu enfrentar o problema. Se há almas penadas naquele lugar, é dever da igreja ajudá-las a descansar, declarou diante dos fiéis. Organizou uma procissão noturna. Levou velas, água benta e um grupo de moradores, que iam atrás dele, meio desconfiados e cheios de medo. Chegando ao terreiro, Padre Miguel cravou uma cruz de madeira no centro e começou a rezar alto. No início, tudo parecia tranquilo, mas, de repente, o vento soprou com mais força, apagando algumas velas. E o som das correntes ecoou de todos os lados. Os fiéis se desesperaram. Muitos correram de volta para a vila. O padre, no entanto, permaneceu firme, erguendo o crucifixo e entoando cânticos. As correntes se arrastavam cada vez mais perto, mas não se viam. Era como se o chão tremesse sob passos invisíveis. Padre Miguel rezou até a voz se tornar um grito de fé. Aos poucos, o barulho foi diminuindo, até cessar completamente. Naquela noite, os moradores acreditaram que o padre havia conseguido libertar as almas. Mas não foi bem assim. Dias depois, os ruídos voltaram, ainda mais fortes, e o que antes era apenas som começou a ganhar forma.